Chegou o momento, minha gente. Vocês estão preparados? Parecia distante, né? Parecia tão longe, mas chegou o momento. Dia 25 de maio, à meia-noite e 35, horário de Brasília, Saturno ingressa no signo de Áries. Estão prontos para receber o senhor da causa e efeito? O senhor do karma? Aquele que nos pede responsabilidade e maturidade para lidarmos com o que nós plantamos? Esse é o tema desse vídeo. Mas antes, deixa eu fazer meu jabá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Daniele Peixoto, sou astróloga, sou consteladora familiar. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo e aproveita para me seguir lá no Instagram, caso você ainda não esteja por lá. Assim a gente fica também mais próximos, certo? Vamos entender o que esperar de Saturno em Áries. Bom, antes disso a gente tem que trazer aí uma breve retrospectiva, né? Saturno tá saindo do signo de Peixes. Quando a gente fala do princípio de Peixes, da natureza pisciana e a natureza ariana, a gente está falando de coisas totalmente diferentes. A natureza pisciana é sobre dissolução, é sobre ausência de ego, é sobre o disforme, né? A diluição, a compaixão, o entrelaçamento, somos todos um. E quando a gente fala de Áries, a gente está falando do princípio da manifestação do eu existo. É em Áries que a gente ganha um nome, é em Áries que tem um nascimento, né? Quando a gente faz aí analogia com a casa 1 do mapa natal. É ali que a gente se individualiza da mãe, é ali que a gente se separa da mãe, a partir do parto, né? E quando a gente fala de Saturno ingressando em Áries, a gente está falando também sobre a responsabilização pelo eu. Ou seja, é o entendimento de que tudo e qualquer coisa que você queira que se torne realidade, Saturno, será necessário que você faça por onde? E que você faça por mérito, né? Que você tenha mérito em receber. Então, assim, não adianta fingir que a conta não é nossa. A conta é nossa. A conta será nossa. É bem verdade que o Saturno no signo de Áries, ele não está muito bem posicionado. A gente sabe disso. Por quê? Porque Saturno é sobre constância, é sobre solidificação longínqua, é sobre fundação, é sobre solidez, é sobre paciência, persistência. E estas duas últimas palavras não são palavras que existem no vocabulário da energia ariana, não é mesmo? Quando a gente fala de Áries, a gente fala de urgência, a gente fala de pressa, né? É o primeiro signo, é aquele que dá a manifestação de tudo que existe, é onde a gente dá o início das coisas. É o Big Bang, né? Ali tem a explosão, ali tem a abertura, ali tem a semente, quando tá nascendo, ela faz aquele esforço para vir ao mundo, para aparecer, para poder crescer. Essa é a energia ariana. Então, existe uma desafinidade entre essas interações. Também é verdade que Saturno, no signo de Peixes, tampouco se sentia muito confortável, visto que ele fala de realidade. O signo de Peixes tem de tudo, menos realidade, certo? Então ele também não estava muito bem ali. Só que quando ele está em Áries, ele entra, né, dentro da questão da dignidade planetária, visto que quando ele está em Libra, ele se sente confortável, ele está exaltado em Libra. Por que que ele está exaltado em Libra? Porque em Saturno existe o princípio das regras, existe o princípio do superego, né? Inclusive aquele que nos impede, por exemplo, por que você não comete uma atrocidade, ou já não cometeu uma atrocidade em momentos em que você estava fora de si, porque existe um superego que te impede de realizar toda e qualquer coisa, né? Então, quando a gente faz essa comparação, o Saturno, ele seria isso. O Saturno seria isso dentro do nosso mapa. O Saturno são as leis, são as regras, são as normas, são as condutas, o que que é aceito socialmente, o que que é permitido socialmente, o que que você pode ou não fazer, né? E Libra é um signo que tem a questão do social também, é muito voltado para o que vão perceber sobre mim, o que vão achar de mim, qual vai ser a imagem que eu vou transmitir. O signo de Libra, ele é muito preocupado com esse ponto,
da questão da imagem, e o signo de Capricórnio também, tá? E aí, por tabela, Saturno traz essa questão da manifestação de uma imagem bem construída, em que haja credibilidade, em que haja confiança. É por isso que Saturno em Libra está exaltado, tá? Então, portanto, quando ele está em Áries, ele não se sente muito bem, ele não se sente confortável ali. E aí a gente tem que pensar, né, que Saturno fala do quê? Saturno fala de autoridades, Saturno fala de estabilização, de construção, de moldar, dar forma a algo para que a gente consiga galgar aquilo que faz sentido para nós, né, para nossa identidade, para o nosso eu, para o nosso ego, Áries, né? Todos os signos de fogo, eles têm o princípio da manifestação da própria vontade, né, daquilo que vibra dentro de si. São signos que falam da questão da paixão, da expressão do eu. Então, tem correlação cada um ao seu modo, né? E aí a gente entra nos modos dentro da astrologia, né? Então, Áries é um signo cardinal, portanto, ele inicia. O signo de Leão é um signo fixo, ele dá sustentação, né? Ele dá manutenção. E o signo de Sagitário é um signo mutável, ele altera, ele transforma, ele muda aquilo que estava pré-concebido. Ele abre, ele expande, né? Regência jupiteriana. Muito bem. Então, o que a gente pode esperar de Saturno no signo de Áries? Quando a gente pensa em termos coletivos, a gente pode ver a construção, a solidificação de figuras de autoridade um pouco mais incisivas, impositivas, autoritárias, né? O signo de Áries na sombra, ele é um signo que tem uma vibração de guerra, né, de imposição, de fazer as coisas a qualquer custo, para manifestar e dar forma, Saturno, àquilo que eu acho que é certo, independentemente, sem muito escrúpulo, se aquilo ao que eu quero dar forma vai te atingir de uma maneira negativa ou não, né? Então, eu posso transgredir regras, eu posso fingir que elas não existem. Se isso for me beneficiar, fazer a coisa meio que sem escrúpulo, eu posso ser carrasco, né? Então, essa pode ser uma manifestação que a gente veja em termos coletivos de Saturno no signo de Áries. A gente pode ver líderes assumindo o controle, manifestando ou expressando de uma forma muito mais calorosa, se é que assim posso dizer, né, para ser amena, do que compassiva, como era um Saturno em Peixes, por exemplo, tá? Podemos também ver pessoas novas, né? O signo de Áries é um signo jovial, ele é o princípio da semente, né? Lembra que eu falei que é o início, a coisa ainda é muito crua em Áries. Então a gente pode ver pessoas jovens em termos de idade cronológica assumindo posições hierarquicamente significativas e importantes, portanto, pessoas jovens se tornando líderes, se tornando figuras de autoridade, assumindo cargos relevantes, enfim, coisas neste contexto. E quando a gente pensa em Saturno na nossa vida, né, no signo de Áries, olha a área em que você tem Áries, tá? Porque é ali que Saturno vai chegar e ali você tem que seguir a cartilha dele bem à risca, porque não adianta fingir que o negócio não é com você. Você é responsável e você tem que saber o seguinte: você vai ter que dar conta de assumir e sustentar as suas escolhas. Aquilo que você quer dar forma, você vai ter possibilidade, né? Se tem um lado bom de Saturno, é esse, é o princípio da realidade. Ele vai te falar: olha, muito bem, você quer conseguir construir determinada coisa? Você quer ter o reconhecimento por isso aqui nessa área da vida? Você quer ver isso dar frutos para você? Ótimo, né? E pensar, inclusive, que a gente está falando aqui de um ciclo de um médio prazo, né? Porque quando é que vai vir a colheita daquilo que eu estou plantando de Saturno em Áries? Daqui a 14 anos, né? Que daqui a 7 ele faz uma quadratura a ele mesmo e daqui a 14 ele vai fazer uma oposição. E toda oposição, ela tem a natureza de uma lua cheia, assim como toda conjunção tem a natureza de uma lua nova, de um novo início. Então, a gente está falando de uma culminação daquilo que eu estou construindo que vai me trazer frutos a longo prazo. Portanto, saiba escolher bem onde você está plantando, o que você está plantando e com quem você está plantando. Né? Com qual vibração, inclusive, você está manifestando e plantando aquilo que você está colocando ali. E por falar em vibração,
temos Netuno ali junto também, né? A gente não pode deixar de citar. Netuno que já entrou em Áries ali no fim do mês de março, e são energias totalmente opostas, né? Netuno é sobre o inconsciente, sobre a dissolução, sobre compaixão, sobre idealização, sobre frustração, sobre, às vezes, enfeitar um pouco as coisas, sobre se sentir que aquilo que você está realizando, né, aí de acordo com a área da vida que você tem áreas ali, os temas daquela casa, sentir que aquilo que você está realizando ali, que você está colocando a sua alma, aquilo ali tem uma significância maior para você. Isso é Netuno. Quando Saturno chega, ele vai trazer um pouco de direcionamento para a gente, o que é ótimo. Ele vai falar: olha, vamos situar as coisas aqui, tudo isso aqui que você elencou, de tudo isso aqui que você elencou, isso presta, isso não presta, isso dá, isso esquece, isso aqui você pode fazer, mas como é que você vai fazer? Então, ele vai situar a gente. Isso é muito interessante. Ele vai nos dizer assim: aquilo que você fizer, se dedicar, persistir, se esforçar, eu vou te ajudar na forma. E você vai ter o reconhecimento e o merecimento disso que você está plantando, e disso que você está dando forma, disso que você está moldando, né? Mas assim, você precisa saber de onde que você está saindo, para onde que você quer chegar e qual é o percurso. Não é só, eu quero tal coisa na minha vida e pronto. Não, isso tem um preço, você está disposto a pagar? Qual o preço? Esforço, dedicação, tempo, empenho, trabalho árduo, Saturno. Se você estiver disposto a pagar e se você fizer direito, você vai ter aquilo ali feito e muito bem feito, né? E o oposto também é verdade, certo? Se você fizer mais ou menos, se você fingir que não é com você, se você quiser espirrar, né, colocar na conta do outro, você também vai ter a colheita disso, né? Lembra? Princípio da causa e efeito? O cobrador de impostos, aquele que está ali nos fiscalizando, né, que está questionando se a gente está fazendo direito, que está ali, ó, só anotando na nossa ficha, puxando a nossa capivara. Então, isso é Saturno. E aí, eu preciso entender como eu vou lidar com a manifestação saturnina na minha vida, né? Eu vou querer tentar supercompensar, porque a pergunta de Saturno sempre é: você dá conta? Você vai bancar isso? Você vai sustentar isso? Você é capaz? Essas são as perguntas de Saturno. E muitas vezes, sobretudo quando ele está em Áries, né, que é um signo jovial e impaciente, que tem urgência, tem pressa, que não sabe aguardar o tempo da maturação das coisas, muitas vezes essa energia saturnina, ela pode se manifestar de uma forma a querer supercompensar. Então, eu posso querer bancar uma coisa que eu não necessariamente sou, eu posso querer assumir coisas que não necessariamente eu vou dar conta, porque eu não quero, porque o meu ego inflado, ele não quer se mostrar de alguma forma frágil e vulnerável, né? Então a gente tem que saber delimitar muito bem como é que a gente lida com essa energia saturnina, porque sempre Saturno pode trazer a manifestação de tentativa de supercompensação. E aí eu posso errar na dose. Porque não é que o planeta não vai se manifestar porque ele está num signo em que ele não se sente bem. Não, ele se manifesta. O que acontece é que muitas vezes ele pode se manifestar de uma forma bastante distorcida, expressando por vezes muito mais o lado sombrio da natureza dele do que a luz, tá? Então a gente tem que ter muita atenção sobre essas facetas, né? E escolher muito bem aquilo que a gente está plantando, porque essa colheita ela é certa, ela vai voltar para a gente. Lembrar que a gente precisa se responsabilizar muito, né? É Áries, é o eu, é a individualidade. Você é responsável pela sua vida. E dar conta daquilo ali, levar em frente e saber que isso vai trazer trabalho, né? E saber também que aquilo que ele vai trazer para a gente, a princípio, né, vai ser um spoiler, porque ele entra dia 25 de maio e fica até dia 1º de setembro, e retrograda no mês de julho, né, ele vai voltar para Peixes.
Assim como todos os outros lentos, né? O Netuno também vai voltar, o Urano vai entrar em julho, vai ficar ali alguns meses, vai voltar. O único que já está em definitivo é Plutão, graças a Deus, né? Entrou no fim do ano passado, em Aquário. E o Júpiter. O Júpiter, ele entra no signo de Câncer e ele vai ficar um ano ali, né? Ele não volta pra gente. Mas os lentos, todos eles vão fazer esse movimento. Saturno, Netuno e Urano. Eles vão entrar, dar um spoiler e vão voltar. Então, saiba que o que quer que você esteja pleiteando manifestar na energia onde você tem esses signos aí, né? Gêmeos, Áries, Gêmeos e Áries, né? Que o Netuno tá em Áries também. O que quer que você tenha ali, em Áries e em Gêmeos, você tá testando. Você tá vendo no que vai dar, você provavelmente ainda está na dúvida, né, na área da vida de onde você tem Áries, você ainda está na dúvida, porque o Netuno ele traz ele pode trazer uma inspiração, pode ter te trazendo uma inspiração muito grande, mas ao mesmo tempo pode te deixar meio perdida, sem saber para que, sabe, meio que sem eira nem beira, viajando na maionese um pouco. E assim, o que eu faço? Como é que eu construo? Como é que eu dou liga a isso que eu idealizei, né? Isso que eu idealizei é possível? É aplicável? Essas respostas, quem vai te dar é Saturno. Ele vai chegar e vai analisar isso. Então, o receba bem, porque nesse sentido ele vai nos ajudar muito. Faça bom uso, mas saiba que não está definido ainda. Não está definida a área de Áries e de Gêmeos, e não está definida ainda a área de Peixes e de Touro, né? Porque eles vão voltar. De novo, tanto Urano vai retornar ao signo de Touro, quanto o Saturno e o Netuno vão retornar a Peixes. Então, ainda tem tarefas que nós precisamos concluir nestas áreas da vida. E, claro, né? Ali, principalmente nos últimos graus de Peixes e nos primeiros graus de Áries, ali muita coisa vem sendo trabalhada. Ali um furdunço foi instaurado nos últimos meses, né? A gente teve a retrogradação de Mercúrio, a retrogradação de Vênus, que saíram de Áries, voltaram para Peixes. A gente teve os eclipses. Então, assim, o Netuno saindo ali, né, entrando em Áries, o Saturno ali na raspa do tacho, no grau 29. Então, a coisa, ela tá em processo, é uma transição. Esse ano, o ano de 2025, é um ano de transição. Teste, experiencie e esteja aberto a voltar atrás, esteja aberto a reorganizar, a reestruturar essa ponte, né, esse percurso que você está fazendo. Ajustes serão muito provavelmente necessários e as coisas elas não vão ficar, talvez elas não fiquem tão claras e tão bem direcionadas quanto você gostaria que ficassem. Com a entrada de Saturno, vai dar uma ajuda, né? A gente vai ter, como eu falei, a gente vai ter clareza, ele vai ajudar a situar as coisas. Mas ele também volta para Peixes. Então, talvez aquilo que, num primeiro momento, quando ele nesse primeiro ingresso, né? De 25 de maio a 1º de setembro, aquilo que de repente a gente faz, tá, então é isso, né? Tudo isso aqui que eu estava pensando, que eu estava fomentando aqui na minha mente, tudo aquilo que eu estava formatando aqui na minha mente, então é esse o caminho mesmo. E talvez, pode ser que seja, ou pode ser que depois que o Saturno retornar a Peixes, e o Netuno também, você se questione, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que é desse jeito? Achei que ia ficar assim, mas não é bem assim, talvez seja assado. E é isso, e tá tudo certo, tá todo mundo no mesmo baile, tá todo mundo no mesmo jogo, tá bom? Então, olha a área da vida que você tem, Áries, dá uma bizuca aí nos temas, né, que você, que esses temas trazem para você, de acordo com a área da vida em que ele está. Se você tem planetas nos primeiros graus de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, essa conversa ela vai ser um pouco mais dura com você, né? A pegada vai ser mais árdua, então esteja preparado para receber o impacto. Ao passo que se você tem planetas ali nos signos de Leão e Sagitário, vai fazer bom aspecto. Se você tem planetas em Gêmeos e em Aquário, também vai fazer bom aspecto, porque ele vai fazer trígono ou sextil, né? E aí você vai ter um auxílio de Saturno e não tanto um peso, uma cobrança, como os signos cardinais terão, certo? É isso, gente. Deixa aqui nos comentários para mim se você já está sentindo a energia de Saturno chegando aí. Afinal de contas, ele já está fazendo conjunção com os planetas, né? Caso você os tenha, conjunção
alinhares, oposição em Libra, quadratura respectivamente, tanto para Câncer quanto para Capricórnio. Então, se você tem planetas ali nos primeiros 5 graus de um desses signos, todos esses que eu citei, né, mas sobretudo esses que trazem desafio, com os quais ele fará desafio, você já está super sentindo a energia saturnina. Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber se você já está percebendo como é que está sendo, e se você está confiante, e se você incorporou essa energia saturnina para aprender, se você já sabe lidar com essa energia saturnina, ou se isso vai ser um desafio para você, mas você está disposto a encarar isso de peito aberto, afinal de contas, estamos falando na energia de Áries, que não foge à luta, tá certo? É isso, gente, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, não se esquece de deixar os comentários para a gente conversar por aqui, e também os próximos vídeos que você gostaria que eu trouxesse para a gente debater, os próximos temas, tá bom? Beijo!